Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho o adjunto adverbial, a classificação, e o adjunto adverbial, as regras de pontuação, ok? Então vamos iniciar. Adjunto adverbial, classificação. Primeiro, o que é um adjunto adverbial? Não é algo novo para vocês já conhecem. É uma palavra ou uma expressão que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Lembrem-se disso, ok? É uma palavra ou uma expressão que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Veja os exemplos. Nós temos aqui 3 exemplos. Ela entrou rapidamente em casa. A palavra rapidamente, ela é um adjunto adverbial que está modificando o verbo entrar, está mostrando o modo como ele entrou. Ela entrou rapidamente em casa. Modifica o verbo entrar. Na outra oração nós temos: Maria está bastante preocupada. A palavra bastante é um adjunto adverbial e está modificando o adjetivo preocupada, está intensificando, ok? E nós temos aqui: Marcos mora muito perto. Modifica o advérbio perto. O muito também está intensificando o advérbio. Continuando. Classificação de alguns adjuntos adverbiais. Nós temos várias classificações e eu trouxe algumas para vocês. Vamos começar com a classificação de tempo. Quais são esses adjuntos adverbiais? Vamos ver alguns deles. Hoje, amanhã, já, agora, ontem, anteontem, jamais, sempre, nunca e etc. São exemplos de adjuntos adverbiais. E o exemplo na oração: ela saiu ontem. Ontem é um adjunto adverbial, ok? Então vamos lá. Lugar. Adjunto adverbial de lugar. Aqui, lá, aí, acima, abaixo, dentro, fora, ali. E nós temos um exemplo. Roberta deixou a mochila ali. Modo: bem, depressa, tranquilamente, calmamente e etc. Aí algo que nós podemos lembrar no adjunto adverbial de modo. Quase todos terminam em mente. Não são todos, mas a maioria termina em mente. Aí nós temos um exemplo. Ele estava bem. Esse bem está modificando o verbo estava, né? Está indicando algo a mais para nós que somos os leitores. Negação: não, nunca, jamais e etc. Exemplo: eles não querem isso. Então, nós temos aqui o não como um adjunto adverbial de negação. Não são apenas esses. Nós temos o adjunto adverbial de dúvida. Talvez, provavelmente, acaso, etc. Exemplo: talvez eu vá. Afirmação: sim, certamente, com certeza, sem dúvida e etc. Exemplo: sem dúvida, ela irá. Intensidade: é muito comum encontrar o de intensidade. Muito, pouco, demais, bastante, intensamente, etc. Exemplo: Juca estava muito satisfeito. E nós temos o de causa, que é de sede, com calor e etc. Exemplo: os animais morreram de fome. Nós temos uma causa aqui, que é um adjunto adverbial. Ok? Então, essas são as classificações, ok? Vamos agora para a pontuação. Quais são as regras de pontuação que nós temos dos adjuntos adverbiais? Vimos toda a classificação, agora nós vamos ver as regras de pontuação. Quando você estiver em dúvida, volta lá no livro, no conteúdo, volta o vídeo um pouquinho e vê quais são os adjuntos adverbiais dentro da classificação que eu acabei de mostrar para vocês, certo? E as regras de pontuação é a que nós vamos ver agora. Regras de pontuação do adjunto adverbial. Primeiro nós vamos ver a localização, a regra e depois o exemplo. Localização: no início da oração.
Se o seu adjunto adverbial está lá no início da oração, qual é a regra? Vírgula obrigatória. Exemplo, à noite ela leu o livro. Se você está indicando, mostrando seu adjunto adverbial no início da oração, ele está indicando tempo, que nesse caso aqui seria tempo, então você vai utilizar uma vírgula. A vírgula é obrigatória. No meio da oração, também vírgula obrigatória. Ela, à noite, leu o livro. E nós temos no final da oração. No final da oração não é necessário usar a vírgula. Nós temos aqui, ela leu o livro à noite. Pela regra não é necessário utilizar vírgula. Nós temos aqui outro exemplo. Veja outro exemplo. Aqui ele está utilizando o adjunto adverbial com atenção. Então, olha só. O motorista dirigia o veículo com atenção. Com atenção é o modo como ele dirigia. E está no final da oração, então tudo bem, não precisa usar vírgula. Agora, no outro exemplo, ele colocou no início da oração. Então, o que é que a gente faz? Vírgula obrigatória. Com atenção, o motorista dirigia o veículo. É necessário utilizar a vírgula. O motorista, com atenção, dirigia o veículo. Na última oração, nós temos o com atenção no meio. Se ele está no meio da oração, o que é que a gente faz? Vírgula obrigatória. Então, só para recapitular, no início da oração, seu adjunto adverbial está no início da oração, vírgula obrigatória. No meio da oração, vírgula obrigatória. No final da oração, não se usa vírgula. E nós temos aqui uma exceção. Se o adjunto adverbial for de curta extensão, uma só palavra, a vírgula é facultativa. Por exemplo, ontem Carlos comprou 3 livros. Ou ontem Carlos comprou 3 livros. Se você tem um adjunto adverbial com apenas uma palavra e ele veio no início da sua oração, é facultativo utilizar vírgula ou não. Ok? Então, o que nós temos hoje é isso. Espero que todos compreendam o conteúdo e até a próxima.